vamos agora para mais uma aula de geografia. Como eu falei para vocês, nós vamos ter mais aulas da mesma matéria na semana, tá bom? Então vamos agora dar continuidade ao que nós começamos, tá? Que é sobre os primeiros habitantes. E nessa aula nós vamos falar sobre os africanos, tá bom? Como eu já falei para vocês, eles vieram para cá de uma maneira nada amigável, nada negociado, não foi nem nada tipo planejado para eles. Eles vieram para cá à força mesmo, tá bom? Trabalhar como escravos, né? Então peguem os livros de vocês de geografia, por favor, e vamos abrir na página 13 do livro de vocês, tá bom? Vamos lá. A chegada dos povos africanos, que é o tema dessa aula de hoje, tá bom? Iniciando a leitura. De meados do século XVI até o século XIX, aproximadamente 4 milhões e 400 de africanos cruzaram contra sua vontade o Oceano Atlântico até chegar ao Brasil. Eles foram trazidos como escravizados pelos colonizadores europeus para trabalhar principalmente nos engenhos de cana-de-açúcar, plantações de café, extração de minérios e atividades domésticas. Como eu falei para vocês, quais eram essas atividades domésticas? Alguns trabalhavam realmente na casa dos fazendeiros, mas as mulheres também foram trazidas para cá, gente, e os filhos também. Famílias também foram desfeitas com essa vinda dos africanos, mas algumas famílias também vieram para cá, tá bom? Então, as mulheres trabalhavam na casa, fazendo os serviços de casa, né? Como se fossem empregadas mesmo. E, além disso, algumas delas eram consideradas amas de leite. O que são as amas de leite? São aquelas negras que ficavam na casa das senhoras, né? Para amamentar o filho dessas mulheres, tá bom? Para, de fato, literalmente, só para amamentar. Por isso que são as amas de leite. Então, ela amamentava e cuidava do bebê da mulher, né? Da esposa do senhor, né? Enfim. No Brasil, os povos africanos também não aceitaram passivamente tanta violência e continuaram resistindo à escravidão. O maior símbolo da luta desses povos eram os quilombos, lugares organizados para abrigar os escravizados que buscavam liberdade. Tanto é que nós temos, né, em novembro, o Dia da Consciência Negra. Foi um dia feito, né, por conta do Zumbi dos Palmares, porque ele era um negro, ele era um escravo que lutava muito pelos direitos dos africanos, dos escravos. E nesses quilombos, não pensem vocês que também só tinham os negros, tá bom? Tinham pessoas brancas também, e também tinham os indígenas que iam para esses quilombos, tá? Que são os quilombolas. Eles ficavam lá para refugiar, para se esconder e para não serem escravizados, tá bom? Muitos desses quilombos foram descobertos, teve toda aquela algazarra, toda aquelas brigas que eles, né? Por conta desses quilombos que eles se escondiam lá. Esse Zumbi dos Palmares, ele foi morto de uma forma bem tensa, justamente por conta disso, porque ele lutava muito pelos direitos dos africanos e dos quilombolas. Ele lutava muito pelos direitos dessas pessoas e ele não aceitava a condição de vida que eles tinham. E por conta disso, os portugueses mataram eles de uma forma bem pesada, né? Para servir de exemplo para os outros que quisessem tê-lo como uma inspiração, né? Então eles faziam isso para fizeram isso para amedrontar os outros escravos, tá bom? Vamos lá. Em 20 de novembro é comemorado o Dia da Consciência Negra. A data marca o dia da morte de Zumbi dos Palmares, que lutou no Quilombo dos Palmares, pela liberdade dos escravizados e se tornou um dos nomes mais importantes da resistência à escravidão. Os quilombos não acabaram com o fim oficial da escravidão no Brasil, em 1888. Pelo contrário, muitos existem ainda hoje como comunidades tradicionais que conservam culturas locais próprias.
onde se realizam diversas atividades econômicas, como agricultura, comércio e turismo. Turismo em que sentido? As pessoas querem conhecer essas comunidades, né, gente? Vamos para a próxima página. Os africanos contribuíram para a cultura brasileira em uma enormidade de aspectos. Na dança, na religião, na culinária, tá bom? Nos elementos linguísticos. Então, muito do que nós... A capoeira, gente, a capoeira hoje é denominada como uma dança, como um esporte, mas antigamente a capoeira, ela não era, como uma luta, na verdade, né? A capoeira não era uma dança, né? Para os portugueses que vinham, para os senhores que viam, para as pessoas que monitoravam esses escravos, eles pensavam que a capoeira seria uma dança, né? Que eles estivessem brincando, se divertindo, né? Mas não, na capoeira, os escravos estavam treinando golpes de luta, né? Eles estavam treinando, então estavam lutando entre eles para que eles pudessem treinar de alguma forma, né? Então eles cantavam a música, faziam tudo aquilo que hoje a gente também faz numa capoeira, mas com o intuito de treinar golpes de luta, tá bom? Que era a única forma que eles tinham para se defender, tá? Então essa também é uma das tradições uma das mais conhecidas, digamos assim, né? Agora nós vamos falar sobre cada uma delas, tá bom? Especificamente. Vamos para a página 14, falar primeiramente sobre a dança. A roda de samba, patrimônio cultural do povo brasileiro, foi desenvolvida com base na cultura musical legada por africanos no Brasil e seus descendentes. Religião. As religiões de matriz africana foram incorporadas à cultura brasileira desde que os primeiros africanos escravizados desembarcaram no país. Do sincretismo de crenças entre os diferentes povos africanos que chegaram, inclusive com a cultura dos indígenas e dos portugueses, muitas religiões surgiram, como o candomblé, o batuque e a umbanda. O que é o sincretismo, gente? É a mistura de crenças religiosas, tá bom? Enfim, vamos lá. Culinária. Diversos pratos regionais como a acarajé, a pamonha, o feijão preto, em todo o país, entre outros, são produtos de influência africana sobre a culinária brasileira. Eu não gosto de acarajé e feijão preto eu gosto só de feijão preto, não gosto de feijoada, né? Agora pamonha eu fui gostar recentemente também, mas só gosto da doce, porque tem umas pamonhas que eles inventam com linguiça apimentada, com não sei o que dentro, com um monte de coisa. Mas esses pratos tipos, né, africanos, culinária africana, que é uma influência africana na culinária, tem muita coisa gostosa, gente. O acarajé, eu não sei porque eu não gostei não, é porque é muito apimentado, não gosto de pimenta, enfim, tem camarão, enfim. Mas tem muitas pessoas que gostam, viu? Vamos lá, música. Gêneros musicais como o samba e o maracatu, assim como diversos instrumentos musicais brasileiros, têm suas origens ligadas à cultura dos africanos e seus descendentes do Brasil. Tá bom? Temos aqui... Temos esse trecho aqui, tá bom? Fala do Olodum. Quem aqui não conhece o Olodum, gente? Pelo amor de Deus, é lá na Bahia. Muito conhecido essa banda, né? Esse grupo musical, não é nenhuma banda, esse grupo musical, tá bom? Vamos lá. Próximo são os elementos linguísticos, tá bom? A língua portuguesa tem influência da língua indígena tupi e também de línguas africanas. Diversas palavras que utilizamos no dia a dia foram trazidas pelos povos africanos para o Brasil, como dengo, neném, quitanda, samba, moleque, entre tantas outras, tá bom? Quitanda, ele quer dizer que são aquelas barracas comerciais em feiras, são as quitandinhas, são as quitandas, né? Fubá, aquela farinha de milho, que tem bolo de fubá, tem o fubá mesmo que você utiliza. Marimbondo, é uma palavra africana que é remetida às vespas, tá bom? Os quituts é uma palavra africana que designa para designar pequena porção de comida apetitosa antes da refeição principal. A gente vai no jantar na casa de alguém, eu vou preparar uns quitutes, é como se fosse um tira-gosto, tá bom? Que serve um prato com pequenos pedacinhos, com pequena quantidade, pra gente abrir um jantar, pra gente dar abertura de um jantar,
tá bom? Antes do prato principal, beleza? Esses são os quitutes, tá? Na página 16, na página 17 e 18, eles estão falando, são apenas as atividades, tá? Sobre essa questão dos africanos, tá bom? Agora eu vou falar sobre os imigrantes, tá? Que a gente já até tem uma noção de quem são eles, tá bom? Mas os imigrantes também têm uma grande influência, têm uma grande importância na formação da população brasileira, tá bom? Vamos lá, página 19. Com o fim do trabalho escravo e a disponibilidade de terras para plantar e morar no Brasil, pessoas de todo o mundo viram uma oportunidade de trabalhar e ter melhores condições de vida em nosso país. O que aconteceu, gente? Quando os donos dos engenhos, donos das fazendas, perceberam que perderam seus escravos, eles precisavam de pessoas para trabalhar para eles. Isso é fato. Então, eles acabaram chamando a atenção dos imigrantes por conta disso. Porque eles iam ter um pedaço de terra, querendo ou não, para morar, para plantar e tudo mais. Tudo que eles produzissem tinha que dar uma parte para os portugueses. Eles não eram bestas também assim, né? E as pessoas que trabalhavam para esses senhores, eles recebiam um valor simbólico ao trabalho que eles faziam. Não é nem considerado um salário, assim, digamos, né? Eles recebiam um valor simbólico ao que pro que eles produziam, pro que eles faziam, tá bom? Isso chamou muita atenção das pessoas, dos imigrantes, porque às vezes o local onde eles moravam, o seu lugar de origem, não fosse tão agradável assim. Então eles viram nessa situação uma grande oportunidade de mudança de vida, tá bom? Continuando. Então, para cá vieram pessoas da Alemanha, Itália, Japão, Polônia e Portugal, tá bom? Esse mapa mostra o fluxo dos primeiros imigrantes. Como eu disse para vocês, no mapa, sempre observem título do mapa, tá bom? Fonte do mapa, escala, orientações, legendas, tá bom? Para que vocês não se percam e compreendam de fato o que esse mapa está explicando para vocês, beleza? Continuando. Os imigrantes que chegavam ao Brasil trabalhavam principalmente nas lavouras de café. Nessa época, o café se destacava como o cultivo mais importante. O avanço das técnicas agrícolas expandiu ainda mais as regiões produtoras e hoje o Brasil está entre os maiores produtores e exportadores de café do mundo. Os imigrantes de diversas nacionalidades também contribuem para compor a pluralidade étnica e cultural do povo brasileiro. Há diversas manifestações artísticas, como na música, na dança, na arquitetura, na culinária e no modo de viver, que fazem parte dessa inserção dos povos africanos. Dos povos migrantes. Também que são africanos, né, que também fazem parte, que também contribuem muito para tudo isso. O Brasil continua a receber imigrantes e, mais recentemente, refugiados, como eu também já expliquei para vocês. Você sabe a diferença entre imigrante e refugiado, gente? Vocês sabem qual é a diferença entre esses? Sim ou não? Se não, a gente vai saber agora. Se sim, a gente vai reforçar isso agora. Os imigrantes costumam sair de seu país por vontade própria, em busca de melhores condições. Já os refugiados são motivados a sair do seu lugar de origem por desastres naturais, crises políticas, guerras, perseguições, entre outros motivos. Então é uma grande diferença. Quando eu sou um imigrante, eu vou sair do meu país porque eu quero, porque eu tô afim, porque eu quero ir para outro lugar, eu quero conhecer outro local, eu quero trabalhar em outro lugar. Ok. Mas a partir do momento que eu sou um refugiado, é porque o bicho, como fala, é porque o bicho tá pegando, né? É por conta de guerra, perseguição, alguma catástrofe que aconteceu naquele local, né? Então tudo isso influencia. E tudo isso é um motivo de ser um refugiado. Aqui no Brasil, nós abrigamos muitos refugiados, né, muitos imigrantes, tá bom? E aqui diz sobre a questão da migração, emigração e imigração, como eu já expliquei para vocês diversas vezes. Migração, estou no mesmo país, né, e estou mudando de um estado para o outro, estou migrando, tá bom? Quando a gente vai se modificando, se mudando em busca de melhores condições de vida, de trabalho, de escola, de estudos, enfim. Imigrante é quando, eu vou explicar de emigrante para o imigrante. Quando eu quero sair do meu país para ir para um outro local, eu vou me tornar um imigrante. Mas a partir do momento que eu chego naquele outro país,
eu sou um imigrante. Então, se eu estou saindo do meu local, eu estou sendo um emigrante. Cheguei em outro local, em outro país, eu sou um imigrante, tá bom? Próxima página. Temos já as atividades, gente. Olha como foi rapidinho, né? Então, essa questão dos migrantes, gente, eles vieram pra cá, muitos deles vieram mais ainda pra cá, para as lavouras de café, que depois a cana-de-açúcar foi um dos maiores, dos produtos que mais vendia mesmo, tanto é que até hoje, né, ele é o maior na exportação pro mundo todo, pro mundo, na verdade. E esses imigrantes, eles ajudaram muito nessa questão, né? E também ajudaram muito na formação do povo brasileiro, que até hoje, dependendo do local que a gente for, a gente pode esbarrar com algum imigrante, a gente pode esbarrar com alguma pessoa de outro país que tenha seus costumes, suas culturas, sua cultura muito diferente da nossa, tá bom? Por isso, quando a gente vê alguém andando na rua, um árabe, enfim, um muçulmano ou alguma outra pessoa, a gente tende a achar estranho, porque independente do local onde eles estejam abrigados, onde eles estejam morando, eles vão viver normalmente com a sua cultura, com a sua roupa, com o seu modo de viver, de falar, de agir, entre outros, tá? Então a gente tem que respeitar as diferenças e aceitá-los do jeito que eles são, e não podemos excluí-los por conta disso, né? Porque às vezes a pessoa pode achar estranho, ficar com medo, seja lá o que for, mas muito pelo contrário, a gente tem que recebê-los e tem que acolhê-los da maneira mais positiva possível, tá bom? Então, eu vou deixar explicado direitinho nas atividades, né? Nas instruções, as atividades que vocês têm que fazer, tá bom? Leiam novamente o livro. A maioria dessas atividades, todas as atividades do livro, assim, seguinte a uma explicação, ele está de acordo com o que foi explicado. Então, se não entendeu, leia mais uma vez, leia com atenção, interprete o que a questão está pedindo, tá bom? Por isso que eu digo, a interpretação, ela é o carro-chefe, né? Como dizem, tá bom? Então, um grande beijo para vocês e até a próxima aula. Lembrando que amanhã é online, hein? Então, na próxima aula a gente vai se ver, tá bom? Beijo!